principais erros na maioria dos filmes de guerra. Mais de 70 anos após a Segunda Guerra Mundial, ela continua a capturar o interesse dos cinéfilos, desde Voar pelos Céus com Tom Hardy e Dunkirk, até o horror absoluto do campo de batalha enlameado dos soldados de infantaria em O Resgate do Soldado Ryan, até o objetor de consciência de Até o Último Homem e o sofrimento real e angustiante dos cidadãos judeus em O Pianista. E graças ao sucesso dos filmes de guerra, existem certos aspectos da guerra e do combate que as pessoas hoje aceitam como verdade devido à sua prevalência na tela prateada. A realidade, no entanto, não é tão bem amarrada para efeito dramático como nos filmes, disparando balas através da água. Uma das cenas mais famosas na infinidade de filmes de guerra disponíveis é, claro, a icônica e inesquecível Batalha do Dia D, no início de O Resgate do Soldado Ryan. Uma cacofonia de ruídos e uma enxurrada de imagens, e as cenas duradouramente assustadoras de jovens homens caindo mortos enquanto correm pela praia da Normandia. Considerada uma das cenas de batalha mais épicas de todos os tempos e mais precisas, ainda assim tomou algumas liberdades com a verdade. Apesar de Steven Spielberg ter entrevistado vários veteranos que realmente estiveram lá no verdadeiro Dia D, ele ainda admite que há uma coisa que ele mudou para efeito dramático. Refiro-me, obviamente, às balas unindo pela água para atingir e matar soldados antes de alcançarem a areia. Porém, na prática, as balas não funcionam assim. A imprecisão foi ainda mais enfatizada por um episódio popular do programa Os Caçadores de Mitos, que desmascarou a possibilidade de uma vez por todas para as massas, testando várias armas de fogo. Como explica o cientista professor Gregory Taylor, as moléculas de água estão muito mais juntas do que o ar, o que significa que é muito mais denso. Apesar da bala agir da mesma maneira que agiria em terra seca, as constantes colisões com as moléculas de água param a bala muito mais rapidamente e muito antes de atingir seu alvo. Uma cena memorável e impactante? Sim. Historicamente preciso? Infelizmente não. Mortes de civis. A maioria dos filmes de guerra foca no combate, onde se encontra toda a ação e drama. Além disso, vamos encarar. É muito mais interessante assistir alguém lutando do que ser impotente abatido na rua ou morrer de fome. Tudo isso nos leva ao equívoco de que você estava, é claro, logicamente mais seguro em casa do que nas linhas de frente. Com soldados morrendo ao seu redor e aqueles em casa esperando pelo seu retorno, é fácil esquecer que em casa as coisas também eram bastante ruins. Dependendo do historiador ou do artigo que você lê, provavelmente encontrará diferentes estatísticas de baixas em cada um, pois uma figura exata é impossível de quantificar devido à contagem inconsistente e diferentes categorizações de mortes de civis. Mas o historiador Richard Bessel prevê que pelo menos 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa em que todos concordam, no entanto, é que muito mais morreram como civis do que soldados no campo de batalha. De fato, muitos deles foram vítimas do Holocausto, mas não foram os únicos a sofrer ou morrer durante a guerra. Fome, doença e bombardeios também desempenharam um papel importante no número de civis mortos, em números que atingiram níveis sem precedentes. Conforme a guerra continuava, Bessel sugere que as inibições de atacar alvos civis desmoronaram à medida que a intensidade dos bombardeios de cidades e vilas aumentou. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, resultaram na morte de aproximadamente 260 mil civis imediatamente, e incontáveis outros mais tarde na vida, por consequências de estarem perto das explosões iniciais. Embora houvesse um homem que, por sorte e azar, acabou estando dentro do raio de explosão tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki, saindo de ambas relativamente ileso. Aqui está para ter um pouco da sorte de Tsutomu Yamaguchi. No geral, em todo o mundo, foi um ataque cruel e sem precedentes à vida civil, mas a URSS tragicamente sofreu algumas das piores de todas, com quase metade de todas as mortes durante a guerra sendo cidadãos soviéticos. Mas na China as coisas foram possivelmente ainda piores. A Guerra Sino-Japonesa, que começou em 1937 e continuou até o fim da Segunda Guerra Mundial, também estava na vanguarda das mortes de civis. De acordo com Bessel,
o número de mortos na China sozinha estava entre 10 e 20 milhões. De qualquer forma que seja analisado, no entanto, o número de civis chineses que morreram superou em muito o de baixas militares. Na verdade, excedeu o total de mortos na guerra que os alemães e japoneses sofreram juntos. Surtos de doenças foram parcialmente culpados, mas os chineses também sofreram bombardeios persistentes e repetidos dos japoneses, com 268 atingindo Chongqing apenas entre 1939 e 1941. Além disso, houve horríveis atrocidades cometidas pelos japoneses aos chineses durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo tanto a guerra biológica quanto a química. A vida na Europa não era muito mais simples. Por exemplo, os alemães também não tinham escrúpulos em usar a guerra biológica tentando criar um surto de malária na Itália. Por fim, muitos soldados não morreram em combate, mas como prisioneiros de guerra. Bessel novamente estima que cerca de 5 milhões de mortes militares ocorreram em cativeiro e foram resultados de negligência, assassinato e maus tratos como prisioneiros de guerra. Então, enquanto os filmes de guerra se concentram no campo de batalha, o que normalmente falta é a morte e a devastação em casa. Vítimas esquecidas do Holocausto. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. É um número gravado na mente de muitas pessoas, e por toda a Europa, campos de concentração ainda estão de pé em celebração àqueles que sofreram atrocidades horríveis nas mãos dos nazistas. Porém, frequentemente se esquece das pessoas não judias que também foram condenadas pelos nazistas. Isso pode ser visto na filmografia do Holocausto, que faz pouca ou nenhuma menção às outras minorias que foram alvo de extermínio. No filme O Pianista, por exemplo, não há foco em homossexuais, cidadãos Sinti e Roma, então conhecidos pelo termo cigano, deficientes físicos e mentais, alemães negros ou eslavos, entre outros que também foram sujeitos à perseguição nazista. Embora, como argumenta o historiador Ian Kershaw, essas populações nunca tenham sido atacadas ou perseguidas de maneira sistemática como os judeus, e não sofreram perdas comparáveis. No entanto, ao excluí-los completamente, os filmes de guerra fazem um desserviço à história e a esses indivíduos em sua recontagem do Holocausto. Przemysl Dobias, por exemplo, era um cidadão tcheco preso por ajudar os judeus no inverno de 1941 e mais tarde enviado para um campo de trabalho antes de ser levado para o campo de concentração de Mauthausen, classificado como um inimigo do Führer. Ao longo do caminho, ele viu outros prisioneiros tchecos sendo abatidos a tiros, escolhidos aleatoriamente para a exterminação. Ou havia Alex Ossowski, um cidadão polonês que fugiu para Varsóvia e se juntou à resistência polonesa. Depois de ser enviado para Auschwitz em 1943, ele viu mais tarde um número de Roma e Sinti sendo levados e caseados. Estes são apenas 2 dos muitos não-judeus que se encontraram em campos de concentração, mas havia incontáveis outros que não sobreviveram para contar a história. O número exato de outras vítimas do Holocausto é incerto. O renomado sobrevivente e autoproclamado caçador de nazistas Simon Wiesenthal afirmou que o número de vítimas não-judias chegou a 5 milhões, mas outros desmentiram isso, com o famoso historiador do Holocausto Yehuda Bauer, afirmando que Wiesenthal lhe disse pessoalmente que havia inventado o número. Outros, como o professor americano Michael Berenbaum, sugerem que o número veio da definição mais ampla de Wiesenthal do Holocausto, adotando uma abordagem universalista. No entanto, essas vítimas não judias merecem ser lembradas. Kershaw sugeriu que, dos 1.100.000 assassinados em Auschwitz, por exemplo, 100.000 eram não judeus. Não é um número comparável, mas ainda assim, 100.000 pessoas morreram. Eles eram de diferentes grupos que, segundo Eugene Kogan, foram divididos em 4 categorias pelos nazistas: criminosos, raças inferiores, opositores políticos e associais, que poderiam ser definidos como vagabundos, batedores de carteira, jogadores, agressores de esposas e personagens similares. Dos que morreram em Auschwitz, segundo Kershaw, 70.000 eram prisioneiros políticos poloneses, mais de 20.000 eram ciganos Sinti e Roma, como eram chamados na época, 10.000 eram prisioneiros de guerra soviéticos e centenas eram homossexuais e testemunhas de Jeová. Assim como os prisioneiros judeus usavam a estrela de Davi, cada um tinha sua própria designação.
Os prisioneiros políticos usavam vermelho, criminosos verde com um S, testemunhas de Jeová roxo, associais preto e homossexuais rosa. Eventualmente, os Roma, Sinti e aqueles considerados associais usavam marrom. A estrela de Davi pode ter sido a mais proeminente, mas em todo o regime nazista muitas pessoas sofreram, e enquanto os filmes de guerra são bombásticos, divertidos e de partir o coração, eles só capturam um pequeno fragmento do quadro completo.